Oi, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos fazer mais uma aula hoje do capítulo 27. Nós comentamos em algum momento do nosso ano letivo sobre alguns tipos de acento diferencial, né? E vamos completar essas informações com a aula de hoje. Então, peguem a apostila, tudo que eu tirei de informação aqui foi lá da apostila de vocês. Então, fica mais fácil de acompanhar, tá bom? Então, vamos ali. Assim, aqui no primeiro slide diz assim: existem algumas situações na língua portuguesa em que os verbos recebem o acento gráfico. Não pode existir uma regra que sustente a sua aplicação, mas apenas para distinguir uma palavra da outra. Isso acontece, aí a gente vai aos casos. Isso quer dizer que a gente, na nossa língua portuguesa, né, o acento diferencial, ele veio para... A palavra ela é escrita igualzinha, na qual eu coloco o acento. E quando eu coloco o acento, é para diferenciar essas palavras, uma para com a outra. Isso aconteceu, eu vou dar um exemplo para vocês que nós vimos, do verbo ter, né? Para diferenciar o singular do plural, o verbo vir para diferenciar o singular do plural. Então, aqui tem algumas palavras que não cabem só singular, plural, cabem em outras situações, tá? Então, vamos aqui para a primeira situação. Essa primeira situação é do verbo poder, né? Tá aqui, ó. Primeira situação, primeira bolinha, verbo poder. Para diferenciar o presente do pretérito perfeito. Usa-se neste último o acento gráfico na terceira pessoa do singular. Então, para eu diferenciar o verbo poder na conjugação verbal, né, no tempo do presente e no tempo do pretérito perfeito, eu vou colocar esse acento. Olha aqui, ó. Hoje a classe já pode ter acesso aos dados da pesquisa. Pode, presente. Ontem a classe não pôde ter acesso aos dados da pesquisa. Então, quer dizer, o som também diferenciou, né? A classe já pode e a classe não pôde. Então, pode, pôde, né? A gente tem aí o som e, consequentemente, o acento que vai fazer essa diferença. Então, o pode eu uso no presente e o pôde eu uso no pretérito perfeito, tá bom? Na outra situação, aqui nessa segunda bolinha, deixa eu pegar nessa caneta, na segunda bolinha, que é o do verbo por. Então, vamos lá, vamos saber como é que a gente diferencia. Para diferenciar esse verbo da preposição por, usa-se o acento gráfico na forma verbal. Então, como é que eu vou diferenciar? No verbo, tem acento. Na preposição, não leva acento. Perfeito? Aqui, ó. Não passe por esse caminho. Esse por está sem acento. Então, se ele está sem acento, é a minha classe gramatical da preposição. Vou pôr o relatório sobre sua mesa, ou seja, eu vou colocar. E aí é o meu verbo. Professora, como é que eu vou saber se ali é um verbo, se ali é uma preposição? Se você não sabe distinguir, vai pela substituição. O verbo pôr é a mesma coisa de colocar, tá bom? Aí você consegue fazer essa substituição. E o por, dependendo da situação, você pode substituir pelo para, que também é uma preposição, tá? Vamos lá. Na terceira situação, na nossa terceira bolinha, os verbos ter e o vir, que é o que a gente já falou, que é o que diferencia o singular do plural, tá bom? Então, no caso do plural, ele leva acento. Aqui, ó. Ela tem. Ela é singular. Então, o tem não tem acento. Elas têm. Ela está no plural. O tem, consequentemente, vai colocar o acento para fazer essa distinção do singular para o plural. A mesma coisa aqui, ó, no verbo, ó, no verbo vir. Ele vem, ele singular. Eles vêm, eles plural. Isso acontece em qualquer situação, tá? Se eu estou falando tanto do ter e do vir no singular, sem acento. Se eu estou falando do ter e do vir no plural, acento circunflexo. A gente já tinha conversado sobre isso. E aqui a gente vai falar sobre os derivados, né, do ter e do vir, que a gente também já falou sobre o ter e o vir e os seus derivados. Aqui, ó. Os verbos derivados... Ih, ficou em cima, né? Vou pegar a borracha para aqui. Os verbos derivados, ter e vir. Para diferenciar as formas do singular e do plural, nós vamos mudar os acentos gráficos, ó, acentos gráficos diferentes. Então, a gente alterna os acentos, tá?
No caso do singular, ó, o acento ele é agudo. Ou seja, agudo, né? Tracinho. O plural, ele é o circunflexo, chapeuzinho do vovô. Então, isso funciona tanto para os derivados do ter quanto para o vir. Olha o derivado do vir aqui embaixo, ó. Ela intervém, elas intervêm, tá? Então, no caso dos derivados, no singular é agudo, no plural é circunflexo. No próprio ter, no próprio vir, no singular não leva acento nenhum. No plural leva o circunflexo, tá bom? Cuidado só para não fazer essa confusão. E aí aqui a gente vai falar, né, sobre o uso de uns verbozinhos, ó. No caso, a gente vai falar agora do verbo pretérito mais que perfeito, tá? Diferenciando do futuro do presente. Mas a gente vai falar sobre essas pessoas aqui, ó. O tu, o ele e o vós. Olha aqui, ó. O primeiro quadradinho tá falando do mais que perfeito. O segundo quadradinho tá falando do futuro. Então, vamos lá. Ó, vamos funcionar aqui primeiro no tu, ó. No tu, que é onde é das pessoas que altera. No pretérito perfeito, é tu estudaras. Não tem acento. No futuro do presente, tu estudarás. Isso quando a gente conjuga verbo, né? A gente conjuga fazendo essa alteração, que no futuro tem acento e no mais que perfeito não tem acento. Então, aqui, ó. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Lá no futuro, eu estudarei, ó. Tu estudarás. Aqui é estudarás. O som muda exatamente pelo acento. Tu estudaras e tu estudarás. Então, aqui tem acento. Ou no ele, ó. Ele estudara. No futuro, ele estudará. Por conta do acento, tá? E no vós, vós estudareis e vós estudareis. Então, tem alteração no acento. Perfeito? Cuidado com isso. Isso aí, na verdade, a gente pega mais lá, no caso de vocês, no sexto ano, né? Quando a gente faz o modo do indicativo da conjugação desses verbos nesses tempos, a gente vê essa diferença do acento. Agora, aqui falando do nós e do vós, tá? Sendo no pretérito imperfeito, no mais que perfeito, no futuro do pretérito e no modo subjuntivo. Olha aqui, ó. Vamos aos nós e ao vós, ó. É esse aqui, ó. Nós e vós, nós e vós, nós e vós. São os acentos, tá? Ó. Nós estudávamos, vós estudáveis. Pretérito perfeito, mais perfeito. Nós estudáramos e vós estudares. No futuro, nós estudaríamos, ó, tem um acento aqui, e vós estudarieis. Já no subjuntivo, se nós estudássemos e se vós estudasseis. Isso é só para marcar mesmo o acento, tá bom? Agora aqui no próximo, cadê a caneta? Ó, verbos empregados com os pronomes oblíquos. Isso aqui que é interessante, que é por conta do acento. Às vezes leva, às vezes não leva. Deixa eu passar minha câmera mais para cá. Com pronome oblíquo são acentuados quando fazem a parte da primeira e da segunda conjugação ou quando são da terceira demarcada por um hiato. Então, vamos lá na primeira conjugação. Ó, tá vendo? São todas conjugadas, são todos os verbos que pertencem à primeira conjugação. Ih, professor, não lembro. O que é a primeira conjugação? São os verbos que terminam em IA. Ó, estudar, buscar, resgatar, procurar, libertar, amar, né? Tudo que for terminado em AR é primeira conjugação. Então, vou anotar aqui, vocês podem anotar aí na apostila de vocês, quem não lembra, né, as finalizações. A segunda conjugação, nós temos o ER. E a terceira conjugação, nós temos o IR. Se ficou pequeno. O IR. Então, vamos lá. Ó, na segunda conjugação, são todos através do chapeuzinho do vovô. Pertencem na primeira é agudo, já na segunda circunflexo. Ó, conhecê-lo, vendê-lo, combatê-lo, estendê-lo, escrevê-lo. Então, escrever é segunda, estender é segunda, combater é segunda, vender é segunda, conhecer é segunda. Tudo que terminar em ER é segunda conjugação. Tudo que terminar em AR é primeira conjugação. Então, no AR, acento agudo. No ER, acento circunflexo. Perfeito? E aqui na terceira conjugação, que é o que termina em R, vamos lembrar que sem hiato, sem acento. Com hiato, com acento.
Então, pode perceber aqui, ó, o aplaudir, o admitir, o distribuir, o contrair, são todas terminações IR. Mas aí, quando que leva acento, quando que não leva, né? Ó, aplaudir, eu só tenho aqui, ó, o D e o I. Então, aqui eu não tenho hiato, não tenho ditongo, não tenho tritongo, não tenho nada. Eu só tenho uma vogal, que é o I. A mesma coisa no admitir, eu só tenho uma vogal, que é o I. Então, nesses casos que só tem uma vogal, igual os outros aqui, tá vendo? Não vai ter acento. Agora, olha aqui, ó, distribuir. Eu tenho duas vogais aqui, só que não é ditongo. Por quê? Porque quando eu separo, eu separo distribuir. Esse I eu separo do U, então ele torna-se um hiato. Então, nesse hiato, ele vai levar acento. No contrair, a mesma coisa. Eu separo o I do A. Então, se eu separo esse I do A, ele vira hiato, ou ele leva acento. Então, tem acento? Só no hiato. Quando não tem hiato, não tem acento. Só precisa decorar isso aí. E aí, finalizando com esses exercícios, façam e não esqueçam de enviar, né, as fotos. Então, temos aqui, ó, da 323 a 325. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Beijo!